Olá pessoal, tudo bem? Hoje continuamos com as nossas aulas online de física, tá? Peço mais uma vez, né, compreensão por causa do formato, né, em virtude de alguns motivos que nós já tínhamos comentado com vocês, ok? Então hoje nós teremos nossa última aula antes da prova, tá? O módulo 10, que fala sobre ondulatória, tá? E no final da aula eu vou passar alguns comentários sobre as possíveis questões da prova, ok? Então iniciaremos nossos estudos sobre fenômenos ondulatórios, comentando sobre alguns conceitos importantes para compreendermos o que está sendo estudado. O primeiro conceito que a gente precisa saber é a reflexão das ondas, tá? Lembrando que esses fenômenos ondulatórios, eles tanto ocorrem com ondas mecânicas como com ondas eletromagnéticas. Para aqueles que não se recordam do que é onda mecânica e onda eletromagnética, vou dar dois pequenos exemplos. Onda mecânica é toda onda que precisa de um meio material para se propagar, como por exemplo o som, tá? E a onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material para se propagar, como por exemplo a luz solar. Então, o primeiro conceito de fenômenos ondulatórios é a reflexão de ondas. O que é a reflexão? É justamente quando sinais são emitidos e refletem em uma superfície. Resumindo, eles tocam uma determinada superfície e retornam, tá? Retornam ao emissor. Ou seja, a onda se propaga tocando a superfície e voltando. Então temos aqui no exemplo a onda se propagando, tá? E ao tocar a superfície, ela é refletida, ok? Fenômeno que nos proporciona, em relação às ondas eletromagnéticas, conseguimos enxergar o que está ao nosso redor, tá? Segundo conceito importante é o de refração das ondas. A refração ocorre quando as ondas passam de um meio para o outro, conservando a sua frequência. Então temos aí um raio luminoso atravessando o vidro de uma janela como exemplo. Ou seja, quando a luz atravessa esse vidro, né, essa superfície, ela sofre um desvio, né, e mantém a sua frequência, tá? Iremos falar com mais propriedade a seguir. Agora vamos ver esses dois fenômenos ocorrendo em uma superfície chamada de corda, né? Ou seja, um fenômeno ondulatório em uma corda, tá? Então, a reflexão de uma onda numa corda, a velocidade, o comprimento e a frequência permanecem inalterados. Então temos aqui como exemplo, ó, tá? A onda vindo na corda, e essa corda ela está fixa, né, em uma extremidade, tá? Então tem um pulso incidente, tá? Quando esse pulso tocar a extremidade fixa, ele vai retornar com o pulso refletido invertido, tá? Então tá vendo novamente o pulso se propagando, tá? Ao tocar na extremidade fixa, ele retorna refletido com o pulso invertido. Já quando eu tenho uma extremidade móvel e essa onda vem se propagando numa corda, essa onda vai ser refletida quando tocar na extremidade, né, extremidade móvel, ou seja, essa corda ela não está fixa, ela está móvel nessa extremidade. Então esse pulso ele não vai voltar refletido de forma invertida. Então ele vem com, né, o pico da onda
incidindo na superfície, e ao ser refletido ele retorna da mesma forma. Aí temos a seguinte informação, ó. Em uma reflexão de ondas bidimensionais, quando o raio incidente toca a superfície refletora, é tracejada a reta normal perpendicular à superfície. Então, exatamente nesse ponto, onde essa reta normal é tracejada na superfície, essa linha tracejada aqui, ó, que eu estou sinalizando para vocês, tá? É onde esse raio que vai ser refletido na superfície vai tocar e formar um ângulo chamado ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Esse ângulo de incidência e ângulo de reflexão é justamente o ângulo formado entre os raios e essa reta normal. Então aqui, ó, tem um raio incidindo, tocando a superfície, certo? Então raio, superfície, tá? Quando esse raio tocar a superfície, ele vai formar um ângulo em relação a essa reta normal aqui, ó, perpendicular à superfície. Esse ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, ele é chamado de ângulo de incidência. Já em relação ao raio que vai ser refletido, né, quando esse raio tocar a superfície e sair refletindo em relação à superfície, ele vai formar um ângulo em relação a essa mesma reta normal, que é perpendicular à superfície. Então, esse ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Esses dois ângulos, ângulo de incidência e ângulo de reflexão, eles são ângulos iguais. Ou seja, se eu tiver um ângulo de incidência igual a 30 graus, o ângulo de reflexão, que é igual ao ângulo de incidência, será também 30 graus. Ok? Continuando. Agora nós iremos estudar a parte de refração de uma onda numa corda. A refração ocorre quando, na passagem de uma onda de uma corda para outra, uma das cordas for menor, ou seja, menos densa que a outra, ou vice-versa. O que quer dizer isso? A refração ela vai ocorrer nas superfícies chamadas cordas quando nós tivermos uma emenda de corda, ou seja, eu tenho uma corda mais fina emendada numa corda mais grossa, tá? Quando ocorrer essa situação, teremos a chamada refração de uma onda numa corda. Porém, nós temos duas situações quanto a isso. A primeira é a seguinte: se o pulso sofrer refração ao passar da corda menos densa para mais densa, ocorre reflexão com inversão de fase. Então, ó, eu tenho aqui a corda menos densa que está com um pulso incidente sendo propagado nela, tá? E vai tocar a corda mais densa, tá? Quando esse pulso tocar a corda mais densa, ele vai ser refratado de forma inversa, tá? E vai continuar também com outro pulso refratado em direção à corda mais grossa, mais densa, tá? A outra situação que nós temos é se o pulso sofrer refração da corda mais densa para menos densa, ou seja, a refração ocorre sem inversão de fase, tá? Então agora teremos o sentido inverso. Agora vai vir da corda mais densa ou mais grossa, né, como queiram chamar, tá, para a menos densa. Então o pulso, quando tocar na menos densa, ele vai ser refletido para a mais densa, uma parte desse pulso, né, e uma outra parte vai ser refratado mantendo a mesma fase do pulso inicial. Ok?
Prosseguindo, nós veremos agora a parte de refração com desvio angular, tá? Que é a lei de Snell e Descartes, que estuda essa parte aí, tá? A parte de refração com desvio angular, ela vai estudar a parte de seno de incidência, do ângulo de incidência, e o seno do ângulo de refração, tá? Então temos aqui, ó, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração vai ser igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, assim como igual ao comprimento de onda no meio 1 e dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Lembre-se do seguinte: lá no início, quando a gente começou a estudar sobre refração, nós vimos que a onda, quando ela sofre refração, ela mantém a sua frequência. Então, por isso que aqui, ó, na lei de Snell-Descartes, nós não comentamos sobre frequência, porque a frequência vai ser a mesma, tanto no meio 1, que é onde o raio está incidindo a superfície, quanto no meio 2, que é justamente onde o pulso, né, o raio de refração está sendo propagado, tá? Ou seja, o meio 1 é onde o raio está incidindo a superfície, e o meio 2 é onde ele vai continuar a sua propagação após a refração, tá? Então, levando em consideração aquele exemplo do vidro da janela, o meio 1 seria o ar antes do raio luminoso tocar a superfície do vidro, e o meio 2 seria o raio após passar pelo vidro da janela, onde ele já teria sofrido a refração, ou seja, ocorreria um desvio. Ok? Agora vamos estudar alguns fenômenos ondulatórios, tá? Especiais para ondas em cordas, tá? O primeiro deles é a interferência de ondas. Interferência de ondas é quando se deixa tocar o celular próximo às caixas de som de um computador. Nota-se um ruído sonoro incômodo. Este é um exemplo de interferência. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de perceber quando ocorre a interferência, né? Quando deixarmos o celular em cima de uma caixa de som de computador, ou até mesmo uma caixa de som, né, de Bluetooth, dependendo do modelo, a gente acaba percebendo essa interferência de ondas, tá? E a interferência de ondas, ela ocorre de duas formas nas cordas. A primeira é a interferência construtiva, que é quando os pulsos se somam, tá? Então tem aqui, ó, dois pulsos sendo propagados numa mesma corda, um de encontro ao outro. O que vai ocorrer quando eles se encontrarem? O pulso vai somar. A amplitude do pulso 1 vai se somar com a amplitude do pulso 2, correto? Após a continuação da propagação das ondas, os pulsos continuam com as suas amplitudes iniciais, a amplitude do pulso 1 e a amplitude do pulso 2, tá? No momento que os pulsos estão se somando, ou seja, suas amplitudes estão somadas, é chamada de superposição das ondas, tá? E a segunda situação que nós temos na interferência é a interferência destrutiva. Pulsos de ondas não sofrem superposição, eles são, no caso, reduzidos, tá? As suas amplitudes. Quando nós viermos com pulsos de sentidos opostos, porém com fases inversas também. Então, o pulso 1 com o pulso 2, eles reduzem os seus pulsos. Vamos supor que eu tenho uma amplitude de 10 no pulso 1 e uma amplitude de 2 no pulso 2. Então aqui, ó, no momento de superposição, nós teremos uma amplitude de 8, tá? Porque a amplitude do 1 vai ser reduzida da amplitude 2.
E após esse momento de superposição, eles continuam com as suas amplitudes iniciais. Ok? Então, prosseguindo com os fenômenos ondulatórios, temos aí alguns que estão sendo mencionados aqui, ó. O primeiro deles é a difração, que é quando uma onda é distorcida por um obstáculo, ou seja, a barreira de contenção na água do mar, tá? Lembrando que esses exemplos, né, eles possuem a demonstração no livro de vocês, tá? Tem as imagens com as demonstrações, com as demonstrações das imagens, fica um pouco melhor de vocês entenderem, tá? A polarização, que é quando todos os pontos atingidos pela onda e as vibrações ocorrem na mesma direção. Então temos aí, como por exemplo, o cinema 3D, tá? E a ressonância, que é quando um sistema físico recebe excitações periodicamente numa frequência igual à das frequências naturais de vibração, tá? Então, por exemplo, micro-ondas. Temos também como exemplo de ressonância, tá? As torcidas de um jogo de futebol, de um jogo de esportivo, né? Quando os torcedores eles conseguem provocar uma onda, né, uma vibração muito excessiva que consiga atingir ao nível de vibração dos estádios, né, das estruturas do estádio, né, acabam sendo provocadas alguns acidentes, né? Algumas chegam até a ser provocadas algumas catástrofes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum tempo atrás. Acontecia muito de os estádios acabarem vindo a serem demolidos. Então, como eu estava dizendo, dos estádios virem a sofrer algumas rachaduras, vindo até a rachar, e de forma que chegavam a cair, né, as arquibancadas, os setores do estádio, onde aquelas torcidas estavam ali, né, na sua empolgação, na sua agitação de torcedores, porque conforme os torcedores ficavam ali no mesmo espaço, pulando, gerando aquela vibração, acabavam gerando uma ressonância em relação à estrutura do estádio, né, vindo a ocorrer um acidente, né, de destruição do estádio mesmo, entenderam? E isso já ocorreu, né, aqui no Brasil e em alguns países que não tem assim, um desenvolvimento em relação à construção de estádios, e várias pessoas virem a sofrer, né, com esses acidentes em virtude da ressonância. Ou seja, se eu tiver várias pessoas em cima de uma estrutura e gerando uma vibração, se essa vibração for equivalente à vibração da estrutura, isso pode acarretar uma ressonância que pode reduzir a condição, né, da estrutura física e vindo a ocorrer esses acidentes, ok? Então, como alguns exemplos aí de exercícios, temos os exercícios na página 276, o exercício 5, e o exercício 8 e 9 na página 277 para a gente praticar. Em seguida nós iremos falar sobre os temas da prova, tá? E as páginas que vocês terão, né, estudar como
uma orientação para poder seguirem os estudos para a prova, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau. Olá, pessoal. Então, como tínhamos combinado, vou passar a página de exercício para vocês estudarem para a prova do segundo bimestre, ok? Nossa prova vai envolver o estudo de fenômenos ondulatórios, tá? Então, no módulo 10 do livro de vocês, tá? Aí, os exercícios que provavelmente vão cair na prova, né, estão contidos nessas páginas a seguir: a página 276, página 277, página 278, página 280, 280 e página 282, 282, ok? Tentem fazer esses exercícios dessas páginas aqui que eu acabei de mencionar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo por e-mail, tá? Não deixem a dúvida para depois da prova, a hora da prova, tá? Busquem a informação no livro de vocês, em alguma outra fonte que vocês tiverem disponível também, tá? E estamos aí na expectativa de todo esse problema acabar logo e que possamos voltar às nossas rotinas normalmente, ok? Qualquer dúvida, mais uma vez, entre em contato comigo, ok? Abraços a todos, estudem e até breve.